Amém. Boa noite, igreja. Amém. Dando continuidade na série de mensagens, o tema de hoje é Vivos para Amar. Peço que você abra sua Bíblia em João 3,16, né? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, acredito eu. Diz assim o texto: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Versículo 17, por favor. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nos versículos que a gente acabou de ler, podemos observar o amor que o Pai teve para conosco, o amor de Deus para com a sua própria criação, o amor que desde a fundação do mundo já estava estabelecido. Esse era o plano de salvação que Deus tinha para todos nós. Ele enviou seu Filho, seu único Filho, por amor de cada um aqui, por amor ao mundo, por amor de todos nós. Jesus veio ao mundo, sofreu em nosso lugar, sofreu tudo que deveríamos sofrer, pagou pelos nossos pecados, pagou o alto preço que jamais poderíamos pagar. Ele sentiu as dores em nosso lugar, ele sentiu a dor que deveríamos sentir, ele sangrou em nosso lugar, ele derramou o seu sangue em favor de nós. Tudo isso para que pudéssemos ter ligação com o Pai novamente. O sacrifício de Jesus, ele nos deixa um recado muito claro. Ele demonstra o amor de Deus que ele teve conosco, mas também o amor ao próximo. Ele demonstra o amor pelas almas perdidas, o amor pelo seu irmão, o amor pela sua família, pelos mais chegados, o amor a todo mundo. O sacrifício de Jesus foi por amor. Se somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, se somos criação sua e nos parecemos com Ele cada dia mais que buscamos Ele, logo somos feitos para amar. Nós somos feitos para amar os nossos irmãos, os nossos próximos, as almas que estão perdidas neste mundo. Somos feitos para espalhar o amor de Deus. Mas eu pergunto a vocês, quem devemos amar? A quem devemos demonstrar este amor? Em Mateus 23, do versículo 37 ao 40, Jesus estava respondendo a pergunta de um fariseu que era perito na lei. Eles estavam ali tentando achar alguma brecha em Jesus para poder condená-lo. E o fariseu fez a seguinte pergunta. Ele perguntou a Jesus, como cumprir a lei. E aí Jesus respondeu da seguinte forma: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui observamos que Deus nos deixa dois mandamentos. Jesus passou por esta terra e deixou dois mandamentos, que foi amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Como o ministro Gabriel Azevedo trouxe aqui no sábado, quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que Deus colocar no seu caminho, que Deus colocou ali para você poder amar. Esse é o seu próximo. Então cada um que está aqui esta noite é seu próximo, cada um que está aí do seu lado é seu próximo, cada um neste mundo aí afora que você encontrar é o seu próximo. Para amarmos a Deus, devemos amar ao nosso próximo. Em 1 João 4, do versículo 19 ao 21,
João fala sobre a importância do amor ao próximo e o quão fundamental isso é para a vida de um cristão. O quão importante o amor ao próximo é para a vida de um cristão, de um servo de Deus. Diz assim o texto: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus também ama seu irmão. O capítulo 4 de 1 João, ele vem falando sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai com este mundo. Ele vem explicando, vem falando como é o amor de Deus, e ele fala a importância, fala sobre o amor ao próximo, o quão importante isso é. Se nós dizemos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, nos entregamos, estamos aqui todos os domingos, cultuando, louvando a Deus, dizendo que amamos a Deus, e simplesmente a gente está brigado com o nosso irmão dentro da igreja, a gente não fala com ele, a gente não cumprimenta, a gente não olha, a gente passa longe até. Muitas das vezes a gente, por questões pessoais, preferimos não falar com aquele irmão. Mas a palavra de Deus diz que se a gente afirmar que ama a Deus e odiar o nosso irmão, não amar o nosso irmão, somos mentirosos. É impossível amar a Deus sem amar ao nosso próximo, sem amar ao irmão que está ao seu lado. Eu estou falando só do contexto dentro da igreja. Ainda nem falamos do contexto das almas perdidas que estão lá fora, que estão entregues a este mundo, que estão entregues a Satanás. Estamos falando só do contexto de uma reunião de santos, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser desunido, o corpo de Cristo não pode ser separado, não existe um membro que anda sozinho, todo o corpo anda junto e unido. Não podemos amar a Deus se não amarmos ao nosso próximo. Jesus, Ele não se entregou por nós para ficarmos confortáveis em uma cadeira e sentados e ouvindo a palavra todo domingo, toda quinta-feira, vindo ao culto de consagração às quartas-feiras. Jesus não morreu só por isso. Jesus, Ele se entregou naquela cruz para que pudéssemos espalhar a palavra dele, para que tivéssemos amor e compaixão pelas almas perdidas, pelas almas que estão ali fora. Nós cristãos não podemos nos conformar e ficar confortáveis em uma cadeira acolchoada e achar que está tudo bem, estamos salvos, entreguei a minha vida a Jesus, amém, acabou o serviço. Não acabou, acabou de começar. Tem muita gente lá fora que nunca sequer ouviu o nome de Jesus, nunca sequer ouviu sobre Jesus, não sabe nem quem Ele é, muito menos a sua palavra. Não podemos ficar aqui dentro ouvindo a palavra de Deus e não a pondo em prática. Não podemos ficar sentados aqui vindo todo domingo. Senhor, estou aqui todo domingo batendo ponto, estou vindo à igreja, estou louvando, estou cultuando, estou ofertando. Amém, amém que você faz isso. Mas a gente precisa fazer mais. Jesus se entregou naquela cruz para que todos fossem salvos. Jesus, Ele ama. Deus, Ele nos ama. Ele amou você, Ele me amou, Ele amou a cada um de nós. Não pense que o amor de Deus se limita somente a nós. Não ache que Jesus morreu apenas por você e que você não tem que fazer mais nada, apenas só ficar sentado e vindo e ouvir a palavra dele. Precisamos a pôr em prática, precisamos levar o seu evangelho, precisamos conquistar as almas que estão sendo saqueadas, que estão sendo levadas para o inferno. Precisamos saquear o inferno, precisamos salvar a vida daqueles que estão se entregando à bebida, que estão se entregando à prostituição, que estão se entregando a drogas. Existem gente lá fora que às vezes precisa do seu abraço, precisa do seu conselho, do seu amor, do seu carinho.
Às vezes, muitos moradores de rua, eles só precisam de alguém que ouça eles. Eles não querem nada mais além de ouvidos para ouvir. Muitos precisam conhecer a palavra de Deus. Não podemos ficar confortáveis, sendo que há pessoas que nunca sequer ouviram o nome de Jesus. Eu vou contar agora a história de um missionário, um missionário norte-americano, chamado Nate Sands. Ele morreu muito jovem, morreu com 32 anos. Ele serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um missionário da Asas do Socorro. Ele serviu aqui nas regiões da Amazônia. E um certo dia, ele, em uma conversa com um dos seus amigos que futuramente ia fazer uma missão especial com ele, ele disse a seguinte frase: que a sua vida tinha chegado em um ponto sem retorno. Guarda essa frase que no final eu vou explicar. Nate, ele foi um missionário que um dia ele teve compaixão por um povo indígena lá no Chile, que se chamava Auca. Essa tribo indígena, ela era conhecida pelos seus assassinatos frequentes. Quando tinha alguma tentativa de contato com a sociedade em geral, eles não gostavam. Eles eram uma tribo indígena muito fechada, muito exclusiva, e eles não gostavam de contato com outros seres humanos, e eles eram conhecidos pelos seus assassinatos frequentes. E mesmo assim, Nate, ele teve o amor por este povo, ele teve uma compaixão por este povo que Deus plantou em seu coração. Nate, juntamente com mais 4 amigos, ele foi até o Chile, deixou as esposas, cada um deles deixaram esposas e filhos em casa e foram para o Chile para evangelizar este povo. Antes, eles conheceram um indígena que era daquela tribo e vivia no centro da cidade. E ele escreveu uma frase na linguagem deles falando: eu gosto de você, quero ser seu amigo. Eles fizeram isso para que eles pudessem entrar em contato com aquela tribo indígena, para que eles um dia pudessem levar a palavra do Senhor. Então, Nate sobrevoava com seus amigos ali sobre aquela tribo e descia presentes parecidos com o que foi na colonização aqui do Brasil, né? Eles desciam com pratas, ouros e botavam essa frase: eu gosto de você, quero ser seu amigo. E ficaram longos 3 meses assim, sem receber sequer um retorno. Aí imagina, você está evangelizando, a gente aqui passa por isso algumas vezes. Pastor Jorge, ele pode falar isso, que o trabalho com um dependente químico, com pessoas que chegam aqui procurando ajuda é muito difícil. Porque muitas das vezes a gente semeia, joga a semente, joga e joga, fala: volta aqui no outro domingo, volta limpo, não bebe, vem aqui para a gente poder te ajudar. E muitas das vezes nem volta, não responde, some, desaparece. A gente leva para o abrigo e sai e não avisa ninguém. E muitas das vezes se perde de novo. Agora imagina ficar 3 meses ali, levando, dando presente, gastando dinheiro, gastando combustível da aeronave, e dando presente e nada de retornar, e nada de resposta e nada. Só que teve um certo dia que eles responderam com 2 araras presas numa gaiola, e eles ficaram extremamente felizes, extremamente ansiosos para poder entrar em contato de novo, mas eles continuaram dando presentes e continuaram recebendo presentes em trocas, até um certo dia que eles falaram: não, é o momento ideal para podermos ter um contato mais próximo. Eles foram para um rio a 6 quilômetros da aldeia que se localizava. Eles pousaram a aeronave lá e todos os dias eles traziam resposta para as suas esposas com o rádio da aeronave, e eles ficaram lá durante 3 dias. Nesses 3 dias eles conseguiram entrar em contato, falaram pessoalmente, levaram até um Auca numa viagem de avião, mas ao 4º dia eles não deram mais resposta para suas esposas. As esposas comunicaram a Asas do Socorro, eles sobrevoaram por aquele local, encontraram a aeronave
e tinham 4 missionários assassinados. Nate era um deles, e o 5º missionário nunca foi encontrado até hoje. Todos os 5 morreram. Morreram fazendo a missão que Deus deixou. Suas esposas ficaram extremamente tristes com esta notícia. Poderiam muito bem ter desistido de tudo e não dar continuidade a esse trabalho, por pensar que aquela aldeia não teria mais jeito. Mas a irmã de Nate, que era casada com um dos seus colegas que foram assassinados, chamada Raquel, e a esposa de outro amigo que também morreu, chamada Beth, decidiram continuar a missão que Nate e os seus amigos deram início. O amor de Nate que ele teve por aquele povo, que Deus colocou no coração dele, se perpetuou para a sua família, para os seus irmãos, para as suas esposas e filhos. E as esposas continuaram o trabalho que eles deram início, mesmo depois de saber que aquele povo tinha assassinado o pai da família deles. Elas continuaram tendo contato, conseguiram evangelizar, almas se renderam a Jesus, pessoas se converteram naquela aldeia, aquela aldeia agora é entregue a Jesus. Uma pessoa em especial, um indígena chamado Quimo, se tornou pastor depois de um tempo naquela aldeia, e ele batizou a filha de Nate. Uma curiosidade sobre o Quimo é que ele era um dos assassinos que estavam envolvidos no assassinato dos missionários. E ele batizou a filha do cara que ele tinha matado, no rio onde ele tinha matado. Por causa do amor de uma pessoa, por causa do amor de um missionário, por causa do amor de 5 missionários, uma aldeia que era conhecida pelos seus assassinatos foi transformada. Uma aldeia que era conhecida por manchas de mortes e assassinatos frequentes, de numerosos assassinatos, agora se rendeu a Jesus. Pessoas se renderam a Jesus, almas foram salvas, e o perdão foi praticado. O perdão foi praticado. A filha do homem que ele havia matado, ele a batizou. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente pode ver quando a gente deixa o amor de Deus fluir através das nossas vidas. Quando decidimos deixar o amor de Deus fluir através de nossas vidas, o Espírito Santo vem e transforma vidas, transforma regiões, transforma lugares, transforma gerações, tudo através do amor do Pai. A frase que Nate havia falado com o seu amigo antes de fazer esta missão, que a vida dele tinha chegado num ponto sem retorno, era muito usada pelos pilotos da Segunda Guerra Mundial, que quando eles chegavam, estavam em missão, faziam a missão e eles não olhavam o combustível. Eles tinham o cuidado de olhar, mas quando eles esqueciam, quando estavam focados na missão, e o combustível tinha passado da metade, obviamente significa que ele não conseguiria voltar. Então ele chegava num ponto sem retorno, em que ele não conseguiria mais voltar para a base, mas ele ia continuar completando a missão. Nate sabia que talvez ele não voltaria, talvez ali fosse o fim, mas ele sabia que ele ia completar a missão de alguma forma, porque o Pai colocou este amor em seu coração. E em 1 Coríntios 13, do capítulo 4, do versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Através do amor que Neite teve por aquela aldeia, almas se renderam a Jesus. Pela decisão de ele ter deixado o amor de Deus fluir através de sua vida. A grande comissão é para todos. A grande comissão que Jesus deixou não foi apenas para pastores e missionários ou diáconos. A grande comissão é para todos. O ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura não foi apenas para o pastor Jorge ou para o pastor Cândido ou para os missionários que foram na Amazônia. Foi para cada um de nós aqui. Cada um de nós devemos completar o ide, que foi um chamado que Deus deu, que Jesus deu a todos nós. Jesus nos chama para ter amor e compaixão pelo próximo. Não podemos reter a graça da salvação apenas para nós. Precisamos espalhar o que Jesus fez por cada um de nós. Precisamos levar o amor de Jesus, o sacrifício que Ele fez naquela cruz, para todos aí fora que às vezes precisam de alguém para amar, que precisam de alguém para abraçar, porque eles sentem a necessidade, o vazio que sentimos dentro do nosso coração às vezes é a falta de Deus, é a falta do tamanho de Deus que sentimos. Então precisamos levar Jesus até essas pessoas, precisamos levar Jesus a essas almas perdidas. Jesus, Ele te chama para amar, Ele te chama para ter compaixão pelo seu próximo, Ele te chama para você ter carinho e amor por cada um. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo está dizendo aqui que toda a lei se resume no preceito de amar o seu próximo como a si mesmo. Porque, obviamente falando, se você ama o seu próximo, você jamais tramaria o mal contra o seu próximo. Você jamais planejaria fazer algum mal para aquela pessoa que pudesse cair, para que ela possa cair na sua vida. Você não desejaria mal, você não cobiçaria a mulher do seu próximo. Então, se você ama o seu próximo, você está cumprindo a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui, que precisamos amar ao nosso próximo. Vimos lá em cima que precisamos, não tem como amarmos a Deus sem amar ao nosso próximo. A gente necessita amar ao nosso próximo. Isso não é simplesmente um sentimento, como foi dito ontem, amor não é um sentimento. Eu concordo com o ministro Gabriel, que ele disse que amor é uma decisão, é mais para o lado da decisão, mas a Bíblia diz que o amor é um mandamento. Amor é um mandamento, não é um simples sentimento. Não podemos achar que não devemos amar a ninguém, que devemos amar só a nossa família, só o nosso cônjuge. Devemos amar a todos. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para isso, para amar o nosso próximo, como Ele nos amou. Deus não mandou o seu filho, seu único filho, para que a gente simplesmente não obedecesse. Deus não sacrificou o seu único filho para que a gente não amasse ao nosso próximo. Jesus sofreu em nosso lugar, meus irmãos. Ele sentiu todas as dores que deveríamos sentir. Tudo aquilo que Ele passou era para nós. Aquela dor que Ele sentiu na cruz ao ser crucificado, aquele sangue derramado, era nosso. Mas Ele foi em nosso lugar.
Porque Ele nos amou. Ele foi chicoteado, Ele foi açoitado, Ele foi transpassado porque Ele nos amou. Então não se ache no direito de que, o meu irmão falou mal de mim um dia e eu não vou perdoar, não vou amar. Não se ache no direito. Você já não está escrito na Bíblia que Jesus falou assim: Deus, para mim já deu, eu não vou no lugar deste povo. Este povo está zombando de mim, este povo está falando mal de mim, está me maltratando, está me batendo, está cuspindo em mim. Eu não vou morrer por esse povo. Jesus não disse isso. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Até nos seus últimos minutos de vida, Ele teve amor por nós. Ele teve amor por nós. Então não se ache no direito de que um irmão falou, fez alguma fofoca de você. Não ache que, não vou perdoar. Cara, sinto muito, mas Jesus não foi assim. As pessoas cuspiram, chicotearam em Jesus, zombaram dele. E mesmo assim, Ele demonstrou o amor. Não deixe para amanhã para pedir perdão ao seu irmão. Não deixe para amanhã de amar o seu próximo. Não deixe para amanhã de falar que ama seus pais. Não deixe para amanhã de falar que ama aos seus irmãos. Não deixe para amanhã de demonstrar o amor ao mundo, de demonstrar o amor às almas perdidas que estão lá fora. Não deixe para amanhã o amor de Deus fluir através da sua vida. Deus, Ele precisa de trabalhadores. Deus, Ele escolheu você para levar a palavra dEle. Deus escolheu você para falar sobre Ele. Deus te escolheu. Então não fique parado. Não fique sentado apenas. Espalhe o amor de Deus. Espalhe o amor que Jesus teve por cada um de nós. Fale da importância da cruz. Fale da importância do que é o amor de Deus. O amor é um dos pilares do Evangelho. O Evangelho não se resume somente no amor, mas é um dos pilares. E a Bíblia também diz que o nosso Deus é um Deus de amor. Então precisamos amar ao nosso próximo, precisamos demonstrar o amor de Deus a todo este mundo, precisamos levar a palavra de Deus, porque o sacrifício que Ele fez por nós não pode ser apenas para que sejamos salvos e não tentar levar outras pessoas conosco. Precisamos levar o amor de Deus às almas perdidas. Precisamos entender que existem pessoas que estão agora, neste exato momento, se drogando, vendendo o seu corpo por dinheiro, por comida. Precisamos fazer alguma coisa para mudar a vida dessa pessoa. Precisamos transformar este mundo. Precisamos mais do que nunca demonstrar o amor do Pai. Deixe hoje o amor de Deus fluir através da sua vida. Deixe hoje que o amor do Pai venha fluir e transformar vidas através de você. Não retenha este amor. Deixa que este amor flua para a honra e glória de Deus. Amém.